Olá pessoal da Regiatec, estamos de volta aqui no nosso curso, nosso curso técnico de segurança do trabalho, a nossa disciplina de conservação ambiental, onde na nossa última videoaula de hoje vai estar finalizando aí com o assunto de problemas ambientais conforme o nosso programa de disciplina, tá? Então na videoaula de hoje a gente vai passar a ver um pouco sobre esses problemas ambientais que são em geral grandes discussões hoje no mundo acadêmico, no mundo não só acadêmico, mas também nas discussões a respeito de nível de tecnologia, de soluções de problemas, como tantas outras discussões. Então, basicamente, na videoaula de hoje, a gente vai ter um pouco de noções, por exemplo, sobre a questão do aumento do efeito estufa, questões relacionadas a resíduos sólidos, aquecimento global, devastação florestal, a questão do aumento com relação à destruição da camada de ozônio e também alguns aspectos relacionados às chuvas ácidas, tá? Então, primeiramente, conforme a gente pode estar acompanhando aí no nosso slide, a gente vai começar falando um pouco sobre o efeito estufa. O que se considera essa questão relacionada ao efeito estufa, como é que se dá as relações e as consequências com relação a esse aumento do efeito estufa. O efeito estufa, na verdade, pessoal, ele é um fenômeno, um mecanismo que o nosso sistema tem, que a Terra tem, como uma espécie de proteção e aquecimento do nosso planeta, tá? Então o efeito estufa ele existe na Terra já desde a formação da sua atmosfera. Então ele consiste nada mais do que um sistema que a gente tem para que justamente a gente tenha esse aquecimento normal, aquecimento, digamos, que faz com que essas interações que regem a vida aconteçam dentro da Terra. Então, para que a gente tenha uma noção de como é que funciona essa questão de proteção através do efeito estufa, a gente pode ter a seguinte noção, por exemplo, na ausência do efeito estufa natural da Terra, a gente teria cerca de 33 graus a menos amenizados com relação à nossa temperatura. Então, se a gente imaginar áreas assim, hoje normais, a gente teria um decréscimo muito grande com relação à temperatura. E isso traria uma série de efeitos com relação aos ecossistemas, com relação às relações, interação homem-meio ambiente, com relação à questão de planejamentos ambientais, porque essas vertentes todas devem ser consideradas quando a gente vai falar sobre esses assuntos. A gente tem uma ideia aqui, através desse nosso Instagramazinho, de algumas consequências que poderíamos ter com relação ao efeito estufa, né? Então, por exemplo, a gente passa a ter a questão das atividades humanas e dos processos naturais, onde com o aumento gerado desses gases que provocam um aquecimento maior do efeito estufa, a gente passa justamente a ter como uma das consequências o aumento da temperatura global. Então entendamos que o efeito estufa ele é um efeito natural, ele é uma consequência natural de um mecanismo que a gente tem na Terra. Qual o grande problema que a gente enfrenta hoje? É justamente essa intensidade de atividades e de processos naturais que intensificam, o aumento desses gases responsáveis pelo efeito estufa. E como consequência disso a gente tem o quê? A gente tem um aquecimento além do normal com relação a essa temperatura global, tá? Como uma das consequências desse aumento de temperatura, a gente passa a ter alguns fenômenos de mudança climática ou de microclimas, na verdade, que é o mais comum. Então, como consequência dessas ações, a gente tem, por exemplo, a incidência maior de secas e de processos de desertificação, o aumento das tempestades e de inundações em função justamente dessa diferença climática, a questão de aumento da subida do nível do mar em função justamente desse aumento de temperatura e com relação a esse aumento ao derretimento de algumas calotas polares, fazendo com que aumente justamente o nível com relação ao mar. E também, como uma das principais consequências desse dano, a gente tem a perca com relação à biodiversidade, que é relacionada principalmente ao aumento dessa temperatura, que vai trazer isso como algumas dessas consequências relacionadas a esse efeito estufa, tá? Então, como uma das consequências diretas, como a gente já ouviu falar, a gente tem a questão do aquecimento global, que hoje é grande discussão com relação a essa temática, não só com relação a planejamentos ambientais, mas também com relação a toda a dinâmica que rege o nosso planeta. Então, o que acontece? O aumento da temperatura do planeta é uma expressão uma expressão normal e natural com relação ao aquecimento global. Então,
Assim, por exemplo, que a temperatura aumentou cerca de 5 graus nos últimos anos, a gente prevê que ela aumente ainda algo em torno de 3 graus nos próximos 100 anos. Então, essa dinâmica de aumentos de temperatura, ela é um processo que é um processo natural do nosso planeta. A questão é justamente a intensificação desse processo. E isso traz como alguma dessas consequências o que? Os processos de desertificação, o aumento justamente do nível do mar, o alagamento de áreas com relação a doenças tropicais, a diminuição das calotas polares. Então entendemos que quando a gente vai falando desses problemas ambientais, a gente não pode vê-los de forma isolada. Existe uma série de cadeias, existe uma série de consequências relacionadas a esses atos. Então nada mais é, por exemplo, o aquecimento global está diretamente ligado à questão do efeito estufa. Então o aumento, a intensificação dessas atividades, ela promulga a geração de novos gases, com que e isso vai trazer como consequência algum desses fatores que a gente falou aqui agora, como desertificação, alteração de regimes climáticos, a questão do aumento da diminuição, de calotas polares. Então tudo isso são consequências em função desse processo, tá? Então a gente traz uma imagem aí para que vocês possam entender melhor essa esquematização com relação ao efeito estufa, tá? A gente tem essa troca de gases natural que existe dentro dessa parte do ecossistema. A questão é que quando a gente tem justamente essa intensificação, a gente passa a ter um aumento com relação a esse efeito estufa. E esse aumento é o que vai trazer como consequências aquelas que a gente ilustrou e relacionou agora há pouco, tá? Um segundo problema que a gente está elencando aqui na nossa videoaula é a questão da devastação florestal. A supressão de vegetação ela tem sido grande causa de debates aí em todo o mundo, sobretudo também no nosso país. Tanto que agora, recentemente, a gente teve a aprovação de um novo Código Florestal que trabalha também diretamente com esses assuntos relacionados à devastação florestal. Então, o que são os principais fatores que estão relacionados a essa questão da devastação florestal? A gente tem elencados aqui no nosso slide algumas delas. A questão do uso de queimadas, a extração desordenada desse material florestal, desse material lenhoso, a questão da intensificação da pecuária, tá? A pecuária sobretudo intensiva, o aumento das áreas de pastoreiro, a questão de uma intensificação com relação às atividades minerais e também o aumento com relação ao quê? Com relação às obras de infraestrutura. Então esses fatores são alguns dos relacionados ao quê? A esse processo de devastação florestal. Quando a gente não tem um ordenamento dessas atividades, a gente passa justamente a ter isso como consequência. Entendemos o seguinte, pessoal, a legislação brasileira, a legislação ambiental brasileira, ela não nos proíbe de fazer justamente supressão vegetal. Não existe esse impedimento com relação a isso. A questão é porque é o seguinte, a legislação ela define os limites de supressão vegetal. Então você pode fazer a supressão de vegetação até que você atinja certo limite, conforme o que a legislação preconiza, conforme também as áreas onde se está aquela vegetação. A questão é justamente isso. Qual o grande problema que a gente vem enfrentando? É justamente o excedente desses limites, onde algumas atividades excedem esse limite que é delimitado pela legislação, e justamente a intensificação dessas atividades, como a gente se relacionou aqui a alguns desses fatores. A questão do uso de queimadas, exploração florestal desordenada. Então são esses fatores que entram como consequência, como ações principais nesse processo de devastação florestal. Então, para que a gente possa entender, a gente tem que entender que existe uma correlação entre esses fatores que justamente promovem essa alteração. Quais as consequências que a gente tem aí com relação à questão de devastação florestal, a supressão de floresta? A gente tem diminuição nos índices de oxigênio, a gente tem perca de biodiversidade, a questão da erosão dos solos, que é muito intensificada com relação a essa supressão florestal. Os solos ficam mais vulneráveis e a gente passa a apresentar justamente o quê? Isso como uma das consequências, uma intensificação do processo erosivo dos solos. Em alguns casos a gente chega até processo de desertificação. Por exemplo, na nossa região sul do estado a gente tem alguns exemplos disso. E aí por último, algumas questões de alterações climáticas a nível de quê? A nível de microclima. Então, quando a gente passa a entender melhor como que ocorre esse processo, como se dá esse processo, a gente passa a ter uma série de consequências com relação a essas atividades. E essas são elencadas como algumas delas com relação a essa supressão de vegetação. Então, tudo isso deve ser entendido de forma o quê? De forma dinâmica, de forma como que acontece o processo, para que justamente se possa elencar esses fatores e as consequências relacionadas a essa atividade.
Um terceiro problema que a gente está elencando aqui, pessoal, é que é com relação à questão da camada de ozônio, o aumento com relação ao que? A devastação da área de camada de ozônio. Então o ozônio, na verdade, ele é vital e essencial para quê? Para que todos nós possamos sobreviver na Terra. Então ele tem a função aí basicamente de quê? De fazer a absorção de parte da radiação ultravioleta que penetra na Terra. Então, se não fosse essa camada de ozônio, a gente seria muito vulnerável justamente ao quê? A essa radiação ultravioleta. Então, a camada de ozônio ela atua justamente como o quê? Como um filtro com relação a esses raios ultravioletas. Então, o ozônio ele é indispensável para que possa o quê? Nos proteger com relação ao excesso de radiação ultravioleta. Então, para que a gente possa entender, a gente tem uma série de barras, de barramentos e de proteções que o nosso sistema passa a ter com relação a esses fenômenos de problemas ambientais. A camada de ozônio é um desses mecanismos de defesa. Ela atua nada mais como o quê? Como um filtro, impedindo a penetração maior de raios ultravioletas. Com que é que tem se intensificado a devastação dessa área relacionada à camada de ozônio? Se dá principalmente ao maior uso de clorofluorocarbonetos, que são os chamados CFCs. Esses CFC nada mais são do que elementos sintéticos, tá? Que são produzidos e são utilizados, aí, por exemplo, como em agentes de limpeza, materiais isolantes, ar-condicionados automotivos, aerosol, são utilizados em refrigeração também. Então, nada mais são do que elementos sintéticos que são utilizados. A questão é que a intensificação do uso desses elementos tem feito com que a gente aumente a concentração desses elementos na nossa atmosfera, e isso vai justamente destruindo um pouco dessa camada de ozônio. A gente tem agora uma imagem onde está ilustrando basicamente como que ocorre esse processo, esse mecanismo de defesa com relação à camada de ozônio, com relação a essa filtragem dos raios ultravioletas. E a imagem ao lado faz justamente menção a esse processo de devastação dessa camada. A gente passa a ter uma intensificação justamente do combate do ozônio nessas áreas. Essa mancha que está mais escurecida na imagem, como vocês estão vendo, é justamente esse processo. A intensificação desse processo. Então, quando não tem um ordenamento desses elementos, a gente passa a ter justamente isso como uma das consequências. E não fosse essa camada de ozônio, a gente teria sérias consequências com relação a alguns problemas, como a gente está elencando aqui agora. Então, problemas de pele, principalmente as relacionadas a cancro, a questão da alteração dos ecossistemas naturais, a diminuição do sistema imunitário humano, a questão de lesões oculares, alterações climáticas relacionadas ao quê? Relacionadas a microclimas, alterações de sistemas agrícolas. Então, tudo isso são consequências inerentes ao quê? Inerentes ao aumento da devastação dessa camada de ozônio. É por isso que ela atua justamente como um fator de barramento com relação a esses raios ultravioletas, tá? Aí, como um quarto problema, a gente vem trazendo a questão das chuvas ácidas. Não é um fenômeno tão comum ainda aqui em regiões brasileiras, mas a gente tem uma intensificação principalmente na Europa, mas isso não quer dizer que não aconteça. E, na verdade acontece, só que não com tanta intensidade. O que acontece? As chuvas ácidas, elas nada mais são formadas do que a combinação de dióxido de enxofre e vapor d'água existente na atmosfera. Então, basicamente, se dá pela união desses dois elementos, tá? O que acontece? Esses compostos nitrogenados, quando são gerados em grandes concentrações, eles ficam, de certa forma, concentrados a esse nível de atmosfera. O que acontece? Quando ocorre a precipitação, essa precipitação vem trazendo esses elementos, o que torna essa chuva, por isso o nome de chuva ácida. Então, a gente tem como algumas dessas consequências, a gente vai ver já em algumas imagens, a questão de deturbação de patrimônio, a gente tem a perca de algumas áreas, percas de áreas vegetais com relação à acidez, contaminação do solo. Mas aqui que está atrelado às principais causas das chuvas ácidas. Em primeiro lugar, a gente tem a questão da poluição atmosférica, onde a gente tem justamente isso como uma intensificação do aumento desses elementos relacionados ao Relacionados ao enxofre. O segundo fator importante é a questão da indústria e transportes. Então, elas têm papel significativo, principalmente no aumento e geração desses gases relacionados a esses elementos, tá? Como terceira causa, a gente tem a questão das emissões de enxofre, relacionada principalmente a essas atividades anteriores. E por último, a gente tem a queima de petróleo e carvão como um dos principais elementos
intensificadores da geração desses elementos químicos. Então, o que acontece? Com a consequência do aumento desses gases, com a consequência do aumento desses elementos, a gente tem a intensificação desses processos, que vai culminar mais na frente justamente com a precipitação, ocorrendo aí a questão das chuvas ácidas. Como consequência dos principais problemas relacionados às chuvas ácidas, a gente tem a questão da contaminação dos recursos hídricos, intensificação do aumento dos processos de deflorestação, as questões relacionadas aqui a problemas urbanos, com relação ao quê? Com relação à destruição de alguns animais, como a gente está vendo aí, a questão da erosão dos solos, doenças respiratórias, alterações de ecossistemas. Então, tudo isso são consequências que estão relacionadas ao quê? A intensificação desses processos relacionados à questão de chuvas ácidas, tá? Então, na imagem ao lado também, a gente está vendo a questão do ciclo, de como que ocorre o processo de intensificação das chuvas ácidas, como que ocorre esse processo. Como a gente havia explicado, a gente tem a concentração desses elementos, e aí, posteriormente, a gente tem a precipitação, ocorrendo justamente esses problemas como consequência que a gente citou agora há pouco. A imagem está bem ilustrativa com relação a isso, tá? Um outro problema que a gente está elencando aqui, pessoal, é os relacionados aqui, a questão de resíduos sólidos. Resíduos, eles têm algumas considerações que a gente tem que saber que são importantes, tá? A temática de resíduos, ela deixou de ser simplesmente algo a ser debatido com relação à produção de lixo ou geração, ou algum do tipo, e passou a ter consequências maiores, tá? Tanto que hoje a gente tem um marco regulatório, tá, no nosso país, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305. E ela estabelece uma espécie de novo paradigma social, onde ela traz dentro do seu escopo a questão dos catadores, a questão das associações de catadores, a questão das cooperativas, a questão dos consórcios públicos, as responsabilidades com relação a esse gerenciamento de resíduos. Então, quando a gente fala em resíduos, a gente tem que levar em consideração alguns fatores, como por exemplo, primeiro a questão da diversificação dos resíduos, que se intensificou de formas diversas, tá? A gente tem resíduos domésticos, resíduos de serviços de saúde, resíduos industriais, resíduos de poda, resíduos públicos. Então, são variados os tipos hoje de resíduos, segundo as classificações a quais estão sujeitos, tá? E também a gente tem a questão do aumento populacional. Mas, Wesley, por que o aumento populacional está diretamente relacionado à questão de resíduos? É simples e claro. Se eu tenho um maior número de pessoas, como consequência eu vou ter uma maior geração de resíduos. E às vezes a questão do tratamento desses resíduos, a questão do gerenciamento, não cresceu de forma proporcional ao aumento da população. Por isso que a gente tem como uma das consequências aí essas questões relacionadas ao quê? Às questões de resíduos sólidos, ao gerenciamento de resíduos sólidos, tá? E aí a Política Nacional ela traz aí como uma espécie de instrumento, como um dos mecanismos que devem ser implementados, a questão da logística reversa. Mas, professor, o que é esse fenômeno de logística reversa? A logística reversa, pessoal, nada mais é do que uma espécie de estudo da cadeia do resíduo, fazendo com que todo o processo produtivo do resíduo seja estudado. O que isso quer dizer? Que desde a formação daquele produto até o seu destino final, o empreendedor ele tem que entender todas essas etapas, de tal forma que após a utilização desse resíduo, após a utilização desse produto, quando ele virar resíduo, esse resíduo deve justamente voltar pela cadeia para que o produtor inicial possa justamente tratá-lo. E isso já existe em alguns acordos setoriais, que é como a gente chama, com relação a alguns resíduos. Por exemplo, a questão de pilhas, de baterias. Então, quando vocês vão, às vezes, numa loja de celular, por exemplo, que lá tem aquele depósitozinho, uma caixinha, para que seja colocada aquela bateria de celular, aquilo ali está obedecendo, tentando obedecer a um mecanismo de logística reversa. Onde, por exemplo, uma bateria da Nokia de um celular comum, ela vai passando, né, sendo feita, depois é passada a questão da fabricação do celular, até que chega em você, consumidor final. Quando você desfizer, não fizer mais uso desse celular, teoricamente você tem que justamente devolver aquela bateria àquela loja, para que ela justamente devolva a Nokia e ao final a Nokia possa fazer o tratamento correto. Wesley, de que forma isso acontece? É porque enquanto nós cidadãos, a gente não tem mecanismos legais para que nós mesmos possamos fazer o tratamento desse resíduo. Por isso que a logística reversa ela é importante nesse processo. E ela deve contar basicamente com o quê? Com a representação tanto do poder público, quanto do setor privado, quanto a sociedade civil. E a política nacional é bem enfática com relação a isso, pessoal, quando ela fala em alguns capítulos
com relação às responsabilidades compartilhadas. Então a questão de resíduos sólidos deixou de ser uma coisa somente pertencente ao Estado, ao poder público, e hoje ela passa a ser o quê? Ela passa a ser diversificada. Então cada representante tem o seu papel dentro desse processo de gerenciamento de resíduos. Por isso que é importante a gente estudar esses processos e essa cadeia ao longo desses trabalhos, tá? E por último a gente está falando aí sobre alguns aspectos relacionados à escassez de água. Visto que hoje, por exemplo, a gente tem uma temática muito grande com relação ao estado de São Paulo, mas também com relação a algumas áreas do Nordeste, a importância das obras hídricas, a importância de se ter um bom gerenciamento hídrico com relação ao estado, com relação ao sistema, conhecer a bacia hidrográfica, só relembrando que a gente falou na nossa videoaula anterior. Então, quando a gente vai falar sobre esses problemas, é de suma importância que a gente possa entender um pouco sobre esse gerenciamento, tá? Então, basicamente, os recursos hídricos eles são subdivididos aí em dois aspectos, tá? Em recursos disponíveis e recursos potenciais. Os disponíveis são aqueles onde a gente tem uma quantidade de água que efetivamente se possa captar. A questão dos rios, lençóis freáticos. E os recursos potenciais, como o próprio nome está falando, é aquele em que a totalidade de sua água, teoricamente, é possível com que eu possa fazer a mobilização do ciclo. Então, o recurso potencial é através dele com que eu vou planejar o excedente com relação ao que eu tenho de recurso disponível, tá? Então, quando a gente fala em gestão hídrica, a gestão da água ela passa por uma série de fatores e pela justamente a regularização dos níveis de água. É preciso que o Estado, é preciso que o comitê de bacia entenda como que funciona a dinâmica com relação a esse recurso hídrico. Além disso, a gente precisa ter noção de racionalização do consumo, contenção de desperdício e aproveitamento dos recursos disponíveis. Então, sobretudo, isso é essencial para que, quando se vai falar em gestão hídrica, que se tenha esses elementos como base. Se eu não tiver um bom gerenciamento com relação a essas ações, fatalmente a gente vai ter problemas como, por exemplo, os que estão acontecendo em São Paulo. Professor, um fenômeno comum? A questão climática ela intensifica, mas a gestão hídrica, pessoal, ela perpassa por vários setores, inclusive a questão da gestão. Então, quando a gente vai falar com relação a esses aspectos, é importante que a gente possa detalhar cada um deles para que se faça justamente esse gerenciamento correto. Então, a boa utilização da água, ela passa o quê? Com relação ao gerenciamento correto das atividades humanas, tá? Seja através do uso de tecnologias modernas, que exijam menos o consumo de água, é por isso daí o uso racional da água com relação a essas novas tecnologias, e também com relação ao quê? A reciclagem de águas residuais, fazendo o quê? A instalação de sistemas de tratamento e reaproveitamento. Então a ideia é que justamente a gente possa ter uma utilização mais racional, através de tecnologias que nos proporcionem um uso mais racional e menos exigente com relação ao uso da água, e a questão da reciclagem de águas residuárias com relação ao quê? A instalação desses sistemas de tratamento, para que posteriormente a gente possa justamente fazer o aproveitamento desse curso hídrico e não somente despejá-lo, tá? Até porque é uma obrigação segundo a legislação nacional, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então todas essas questões elas devem ser elencadas com relação ao que a gente fala de problemas ambientais, sobretudo relacionados à escassez de água, tá? Então, pessoal, a gente finaliza a nossa videoaula por hoje. Espero ter ajudado muito vocês com relação ao material. E continuamos com o nosso e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só nos repassar um e-mail wmaico@if.edu.br, que a gente vai estar à disposição de vocês, tá? Então, até mais. Continuem estudando. Sucesso para vocês e a gente se vê até mais.